O que Eclesiastes tem a ver com você? É certo que você, por algum momento na sua vida, pode ser que até mesmo agora, esteja fazendo alguns questionamentos e algumas perguntas para você mesmo, para que você pense e consiga descobrir respostas que possa te dar um sentido para essa vida, que possa te fazer entender qual é a razão de estar aqui, por que a vida é do jeito que ela é, por que o mundo a qual eu vivo é dessa forma, ou por que as coisas acontecem assim, qual é a razão de ser das coisas, qual é a razão de ser da vida, qual é o sentido para essa vida. O autor do livro de Eclesiastes é reconhecido como um sábio, é reconhecido como um mestre e também como um pregador, alguém que está transmitindo uma mensagem e, de acordo com as escrituras, uma mensagem inspirada por Deus, porque todo o livro que está nas escrituras é um livro inspirado por Deus. Agora tem um fato interessante sobre as escrituras e o que nela está escrito, é que tudo aquilo que está escrito foi escrito para o nosso benefício, para o nosso proveito. E um fato marcante em toda essa questão é que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que foi escrito para o nosso benefício. E aqui, no livro de Eclesiastes, nós vemos uma questão muito interessante. Alguém que está analisando a vida, alguém que está olhando para a vida, para todos os acontecimentos, as coisas que se passam, e alguém que tem um coração sábio que está buscando respostas, alguém que está com o coração cheio de busca, cheio de com desejo de conhecer, de entender as coisas como de fato elas são. Só que esse autor ele vai fazer um olhar, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai buscar entender numa perspectiva abaixo do sol. E quando ele olha para essa perspectiva abaixo do sol, somente olhando para as coisas como elas são aqui, ele vai chegar no entendimento. E o entendimento é: as coisas não fazem sentido. É tudo como correr atrás do vento. Não faz sentido, é uma vaidade, é uma ilusão. Eu não consigo encontrar sentido para essas coisas. Porém, é certo que o mesmo autor, quando ele vai desenvolvendo a escrita, ele vai desenvolvendo um conteúdo desse livro, é certo que nós percebemos quando estamos ali fazendo uma leitura atenta. Existe uma realidade acima do sol. Existe uma realidade que é superior e ela está acima do sol. E essa realidade é a realidade de Deus. Uma realidade que não somente criou as coisas, criou esse mundo e está ausente do mundo. Não, é uma realidade que verdadeiramente criou esse mundo, criou os seres humanos e intervém, participa, está presente, está se movendo, está realmente fazendo alguma coisa relacionado àquilo ao qual criou. Então, o autor ele vai conseguir expressar isso, que embora em uma perspectiva abaixo do sol, tudo é uma ilusão, tudo não faz sentido, é uma vaidade, é como correr atrás do vento, é um despropósito, mas existe uma intervenção do Criador, mas existe sim uma participação do Criador nessa criação e é isso que ele vai mostrar. É tão interessante porque ele vai mostrar que Deus concede sabedoria, Deus concede entendimento, Deus concede felicidade para todos aqueles que nele têm o seu prazer. Deus sim está numa realidade superior, mas intervém e se manifesta na nossa realidade inferior. E quando nós correspondemos a isso, nós desfrutamos daquilo que Deus nos concede. Ele mostra que Deus colocou no coração do ser humano um desejo profundo pela eternidade. Quer dizer que Deus colocou um desejo pela eternidade, um desejo pela vida eterna, que Deus tem um método de fazer com que todos os seres humanos fiquem debaixo, submissos à sua pessoa e à sua autoridade. Embora Deus colocou o desejo no coração do homem para ele viver a eternidade, o homem não consegue descobrir, ele não consegue entender todas as coisas a respeito de Deus. Até como eu já gravei um conteúdo aqui, já falei com vocês que Deus é o inefável, ele é indescritível e inenarrável. Nem as muitas palavras e belas palavras conseguem descrever quem ele é. E nesse livro de Eclesiastes há menções de que a verdade e o conhecimento de Deus são muito profundos, a sabedoria é algo inalcançável quando pensamos que nós podemos de alguma forma adquirir isso sozinho. Mas o fato aqui é que o autor do livro vai mostrar que Deus intervém, Deus manifesta, Deus colocou no coração do ser humano um desejo profundo pela eternidade. Deus, ele presenteia, Deus, ele recompensa o ser humano. O autor vai descrever que uma das melhores coisas que nós podemos fazer como ser humano nessa vida, eu vou chegar lá no final e você vai entender que fala sobre o temor a Deus, fala sobre o amor reverente a Deus, mas ele fala que uma das coisas que mais pode ser feita por nós e com qualidade é comer, beber e desfrutar do resultado do nosso trabalho, e que até isso é um presente de Deus e uma recompensa de Deus. Quem consegue fazer isso está sendo presenteado e recompensado por Deus. A grande questão, e uma
das passagens que mais me marca nesse livro está lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. É como que uma ilustração, pois ele vai dizer assim: esteja você vestido de vestes brancas, de vestes festivas diante de Deus, e que não falte o óleo santo sobre a sua cabeça. Essa é uma ilustração de uma realidade espiritual muito incrível. Embora nós vivemos em um mundo caído, em um mundo corrompido, em um mundo que jaz no maligno, um mundo onde ele é dominado pelo poder do mal, pelo poder das trevas, e nós gememos e sofremos nessa realidade. Existe sim uma condição e existe sim um posicionamento diante de Deus, onde nós estamos vestidos com a roupagem de Deus, onde nós estamos sendo revestidos com a vida de Deus, onde nossas vestes são brancas, que representam a santidade de Deus, e essas vestes são festivas, aonde mostra que de fato Deus está alegre conosco, que a alegria do Senhor se torna então a nossa força. Existe uma figura de linguagem aqui, uma ilustração, que estejamos sempre vestidos com essas vestes brancas e que não falte o óleo sobre a nossa cabeça, o óleo santo. Quando lemos nas escrituras vestes brancas, vai falar sobre ser vestido com a justiça e a santidade de Deus. Quando se fala do óleo santo, está representando a presença do Espírito de Deus em você. E aqui o autor vai dizer: esteja revestido dessas realidades de Deus, ainda que você esteja nesse mundo caído aqui. Um grande fato desse livro é que ele vai mostrar e dar um conselho muito maravilhoso. E o conselho está lá em Eclesiastes 12, 1, que ele vai dizer assim: olha, lembra do teu Criador, principalmente nos dias da sua mocidade. Por quê? Porque a vida passa muito rápido, a vida passa muito depressa, e você pode chegar um tempo, no final da sua vida, quando a velhice chegar, quando você não ter mais o mesmo vigor, quando você não tiver mais a mesma motivação, a mesma energia, você não vai querer mais, você não vai encontrar prazer em servir, em temer, em amar e dedicar, entregar a sua vida para Ele. Então ele vai dizer: lembra do seu Criador agora, lembra do seu Criador hoje, para que você não chegue no final da sua vida pensando: poxa vida, eu gastei toda a minha vida, eu vivi todos os meus dias e vivi de uma forma que não fez sentido, eu desprezei o meu Criador, eu desprezei a sua sabedoria, e olha só no que deu. Então ele traz esse conselho, e a grande conclusão desse livro está lá em Eclesiastes 12, 11, dizendo assim: olha, essas palavras aqui que eu estou falando são palavras de Deus, o único pastor de todos nós. A grande questão e aplicação desse livro, que chega no final, no capítulo 12, verso 13, ele vai dizer assim: olha, ama reverentemente a Deus e obedece os seus mandamentos. Sabe por quê? Porque foi para isso que você foi criado. Aqui nós encontramos uma razão para se viver. Aqui nós encontramos um sentido para a nossa vida, uma resposta para uma das maiores perguntas que nós fazemos para Deus, que nós fazemos para nós mesmos e que fazemos uns para os outros. Qual é a razão de eu estar aqui? E aqui nós encontramos: ama reverentemente a Deus. Isso se chama temor, um amor respeitoso para com Deus. Ama e obedece os mandamentos, anda na palavra. Por quê? Porque foi para isso que você foi criado. Esse livro de Eclesiastes é um livro incrível. Num primeiro momento parece que é alguém depressivo, alguém que está frustrado que escreveu isso, mas na verdade quem escreveu, segundo os estudiosos e biblistas, foi Salomão, o homem mais rico que já existiu, um homem sábio, um homem que, experimentou todos os prazeres dessa vida e pôde chegar na conclusão, porque teve um momento que ele se afastou de Deus, teve um momento que ele se afastou da sabedoria de Deus, e ele pôde analisar. Alguém que viveu as maiores realizações, alguém que desfrutou dos maiores prazeres dessa vida, pôde entender e concluir tudo resumindo nisso: ama reverentemente a Deus, obedece seus mandamentos. Foi para isso que você foi criado. Mike, o que Eclesiastes tem a ver comigo? Eu quero te deixar uma tarefa. Você vai começar a fazer a leitura desse livro hoje. Você vai ler esse livro e você vai anotar aquilo que te chama a atenção. Depois você vai separar um momento para você refletir naquilo que você anotou. E aí, quando você entender e aprender algo, eu quero que você compartilhe com mais alguém. E por quê? Porque quem ensina aquilo que aprendeu, aprende 2 vezes, 3, 4, 5 vezes. Aprende muitas vezes mais. Fez sentido para você? Eu quero que você curta esse vídeo. Eu quero que você faça alguma coisa, compartilhe, me ajude a fazer com que esse conteúdo chegue até mais pessoas. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo. Que Deus te abençoe, te concedendo aquilo que é uma das coisas mais importantes dessa vida: a sabedoria dele, a inteligência dele aplicada às questões práticas da nossa vida aqui e agora. Deus te abençoe, tamo junto.
Já estava me esquecendo de falar uma das coisas mais incríveis desse livro, que é o que está em Eclesiastes 7:29, que vai dizer assim, ó: Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e muitas ilusões. Quer dizer, Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança para sermos plenamente justos e como Ele é, mas nós nos deixamos envolver por muitas astúcias e ilusões, e aí estamos nessa condição. Mas tudo isso pode ser revertido, tudo isso pode ser transformado, porque Ele fez um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos andar nele. Então faz todo sentido eu e você andar nesse caminho desde já, a partir de agora, do dia que se chama hoje.